Boa noite, pessoal. Boa noite para todos os presentes aqui que vieram assistir aqui no Salão da Aliança a nossa aula. Boa noite a todos os que estão em casa assistindo ao vivo ou em algum outro momento. Nossa penúltima aula hoje e aproveito para pedir desculpas a vocês pelo atraso. Tivemos um probleminha técnico. A nossa equipe de produção conseguiu resolver, nossa competentíssima equipe de produção conseguiu resolver. E eu quero convidar você agora para nós sermos edificados, desafiados. Então, Senhor, fala conosco nessa noite, tira todo o cansaço, tira toda a distração, todos os motivos, Deus, para que nós não nos conectemos com esse tempo que vamos passar aqui. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vocês já devem estar cansados de ouvir isso que eu vou falar agora sobre a hermenêutica do Apocalipse, sobre a interpretação do Apocalipse. É importante a gente repetir isso porque é muito fácil nós esquecermos, apesar de que eu acho que utiliza linguagem simbólica. Então, o livro de Apocalipse, ele descreve símbolos da realidade e não a realidade. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, quais são os símbolos desse versículo? Ele fala de 7 estrelas, ele fala de 7 candelabros. Estrelas, todos nós sabemos o que é, candelabros também, mas afinal de contas, qual é a realidade? É que Cristo está presente e soberano em todas as igrejas. Cristo, ele está presente ali, os 7 candelabros de ouro que representam estas igrejas. Inclusive ali no capítulo 1, versículo 20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o Apocalipse descreve símbolos da realidade e não a realidade. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 19. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 19 e 20. E nós vamos começar, então, lendo os primeiros 10 versículos do capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos.
E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós encontramos aqui nesses 10 versículos personagens já conhecidos nossos, vocês provavelmente já identificaram eles. A multidão de crentes no céu, que é a igreja triunfante, ela louva a Deus por julgar a Babilônia, versículos de 1 a 3. Isso nos lembra Apocalipse 17, Apocalipse 18, a celebração pela destruição da Babilônia. A grande multidão são os 144 mil. Essa grande multidão que louva a Deus são aqueles mesmos 144 mil que nós encontramos em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, que representa a totalidade da igreja, representa todos os cristãos. E eles entoam o cântico do Cordeiro. Eles entoam o cântico que nós vimos ali em Apocalipse capítulo 15. Então, eles louvam a Deus pela destruição completa da Babilônia. João praticamente faz aqui uma revisão, uma recapitulação daquilo que nós vimos anteriormente. Nós encontramos, então, essa multidão de crentes louvando a Deus, entoando o cântico do Cordeiro e louvando a Deus pela destruição da Babilônia. O texto reúne os personagens do Apocalipse em louvor a Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se unem aos 144 mil em sua adoração. Isso nos remete lá a Apocalipse capítulos 4 e capítulo 5, capítulos 4 e 5. Os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e os 4 seres viventes são seres angélicos, são anjos, e eles representam a criação de Deus. Então, nós temos, de novo, uma repetição aqui, uma recapitulação daquilo que já vimos nos capítulos 4 e 5. O povo de Deus louvando a Deus, a criação de Deus adorando a Deus, porque ele destruiu a Babilônia. E há um convite muito especial aqui, que é o convite para o casamento do Cordeiro. Nós estamos prestes a ver agora o casamento, ou como dizem outras traduções, as bodas do Cordeiro, versículos 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Não é difícil nós entendermos que a noiva aqui é o povo de Deus, ou mais especificamente a igreja. O cordeiro é o noivo, a noiva é a igreja, e a união de Cristo com o seu povo por toda a eternidade, ela é simbolizada por um casamento. Deus usa a imagem do casamento para falar de como será o nosso relacionamento com Ele por toda a eternidade.
Por que o casamento? Porque por toda a eternidade nós viveremos em uma união perfeita e indissolúvel com Cristo. Não existe relacionamento humano mais íntimo do que o relacionamento do casal homem e mulher. Aquele relacionamento que nós já vemos logo de cara no livro de Gênesis, quando Deus cria Adão e depois lhe dá a sua esposa Eva, e eles se tornam então uma só carne. Paulo vai falar da igreja como a noiva de Cristo lá em Efésios capítulo 5, e ele fala desse mistério. Nós e Cristo, nós como povo de Deus, viveremos numa comunhão perfeita, numa comunhão íntima e numa comunhão indissolúvel por toda a eternidade. Então, nós temos aqui esse convite maravilhoso, esse convite especial para o casamento do Cordeiro, em que nós, povo de Deus, somos a noiva. E João fica tão impressionado com a majestade do anjo que ele cai a seus pés para adorá-lo. Versículo 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Então o anjo precisa conter o João, explicando que ele é apenas um servo de Deus. A majestade daquele anjo, ela devia ser tão impressionante, a grandeza, sua majestade, que João, mesmo tendo visto tudo o que ele viu, tendo visto a glória de Deus, ele se sentiu tentado a adorar esse anjo. E ele, claro, como um servo fiel de Deus, diz a João: não me adore, adore a Deus. E o capítulo 19 de Apocalipse, a segunda parte, descreve a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Apocalipse 19, nós vamos ler agora dos versos 11 a 21. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, que estão com Cristo no céu. E é por isso que nós encontramos o censo dos 144 mil, lá em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, quando existe aquela contagem em Apocalipse capítulo 7 de quantos de cada tribo. Aquilo nos remete ao Antigo Testamento, quando o exército de Israel era contado com o propósito de se preparar para uma batalha. Então, esses exércitos do céu são nada mais, nada menos do que os cristãos que já morreram, e podemos até especular aqui os cristãos que estão ressuscitando no momento em que Jesus volta. O uniforme desse exército é o linho fino, branco e puro. E essa descrição do uniforme, ali no versículo
8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Esse uniforme nos revela, confirma que se trata da Igreja de Deus. Então, Cristo é o general e o seu povo é o exército que vence os inimigos de Deus. Apocalipse fala, ali no capítulo 14, dos mortos no Senhor. Apocalipse 14, 13. Então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esses mortos do Senhor representam todos os cristãos, particularmente os mártires, particularmente aqueles que morreram pela sua fé, mas todos os cristãos. E o que o Apocalipse está nos dizendo aqui é que os mortos no Senhor, eles estão não apenas seguros no céu, mas eles participarão vitoriosamente da batalha final contra a besta e contra o falso profeta. E aí nós ficamos esperando uma batalha. Ficamos esperando dois exércitos se chocarem. E para nossa surpresa, não há batalha. O poder de Cristo é tão absoluto que João não chega a narrar a batalha. A besta e o falso profeta são imediatamente presos e lançados no lago de fogo. Versículo 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, nem a batalha, quando a gente pisca, a besta e o falso profeta já são presos e já são lançados no lago de fogo. Isso significa que todo esse sistema maligno que se opõe a Cristo e que promove a maldade, a corrupção, a injustiça, terá como destino a destruição completa, o lago de fogo. Vamos lembrar que a besta, ela representa o imperador romano, o Império Romano, mas ela representa também todos os sistemas, todos os governos, todos os regimes ao longo da história que se voltam contra Cristo e que perseguem o povo de Deus. Então, a besta e o falso profeta, eles representam todo esse sistema, maldade, corrupção, injustiça, violência, tudo que de ruim existe no nosso mundo. A palavra de Deus está nos dizendo que tudo isso será destruído para sempre, porque eles serão lançados no lago de fogo. E Cristo é tão poderoso que ele não precisa lutar com armas. Basta uma palavra sua para destruir os seus inimigos. Versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então aqui nós temos, capítulo 19, novamente, como nós vimos em outros capítulos, a volta de Jesus e o juízo final. Cristo volta, Cristo derrota os seus inimigos, lança os seus inimigos no lago de fogo, e ele volta como esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para estabelecer o reino de Deus. Algumas aplicações para nós. O texto diz que o vestido da noiva é feito de linho fino, brilhante e puro. E diz que o linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja,
os crentes, eles são aqui identificados pela sua fidelidade. Aqueles que pertencem a Cristo, eles manifestam a nova vida por meio da obediência. Então, o que o Apocalipse está dizendo é que nós podemos conhecer aqueles que pertencem a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo são aqueles que mostram uma nova vida. E isso não anula de maneira nenhuma a salvação pela fé. A salvação pela graça por meio da fé. A salvação continua sendo pela graça, só pela fé. Mas nós conhecemos, e não vamos ler agora, mas vocês conhecem Efésios capítulo 2, Tito capítulo 2, Tiago capítulo 2. O Novo Testamento nos ensina que aqueles que pertencem a Cristo são transformados por Cristo. Não somos perfeitos, mas Cristo nos transforma. As pessoas deveriam poder olhar para nós e dizer: essa pessoa pertence a Cristo. Essa pessoa não é perfeita, mas ela demonstra um compromisso com Jesus. Ela é diferente. O linho fino são os atos justos dos santos. E uma outra aplicação que nós podemos fazer é que a idolatria é um perigo permanente. Mesmo depois de tudo que viu, João quase adora o anjo. João viu a glória de Deus, João viu a glória de Cristo, mas diante daquele anjo, ele ficou fascinado. E nós temos uma lição importante para nós. Precisamos vigiar para que o nosso coração não seja dominado por ídolos. Se João, que era João, que viu o que ele viu, caiu nessa tentação, ai de nós, coitados de nós. Então, a tentação da idolatria, ela é uma tentação permanente para nós. E até mesmo as coisas boas, como por exemplo um anjo, pode se tornar um Deus na nossa vida e pode nos afastar de Deus. Então, o dinheiro pode se tornar um ídolo, nosso trabalho pode se tornar um ídolo, nossa família pode se tornar um ídolo, por mais importante que ela seja. Nossa reputação pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa na nossa vida que tomar o lugar de Deus pode se tornar um ídolo, e nós sabemos que os ídolos nos afastam de Deus e os ídolos deformam o nosso caráter. Então, um lembrete para que a gente possa vigiar a nossa vida também. Muito bem, com isso nós encerramos aqui o capítulo 19, e antes de nós irmos ali para o nosso intervalo, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida aqui na nossa sala de aula presencial ou ali no... Ok. Arthur, tem uma dúvida? Ok. A pergunta do Arthur é a seguinte: por que esse anjo aqui, João não pode ter confundido ele com Jesus, né? Olha, eu nunca tinha pensado nisso e é uma possibilidade. É uma possibilidade que João estivesse tão atordoado com tudo aquilo que ele estava vendo que ele pudesse confundir esse anjo com Cristo. É uma interpretação possível, né? E aí o anjo diz para ele: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos. Mais alguma
dúvida no chat? Nenhuma dúvida? Ok. Gente, são 15 para as 9 agora. Nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e às 5 para as 9 nós retornamos e aí vamos para o capítulo 20, o capítulo mais polêmico do Apocalipse. Então, 5 para as 9 a gente retoma. Retomando, pessoal, nossa aula. O Arthur me informou agora no intervalo que durante a nossa transmissão houve uma queda na nossa internet, mas ela voltou depois e o Arthur reiniciou a live, né? E foi muito interessante que a internet caiu justamente nos slides em que se falava da vitória de Cristo na cruz. Eu não sou de ficar vendo chifre em cabeça de cavalo, mas quando começam a acontecer muitas coincidências, já começa a não parecer coincidência, porque nós ficamos sem internet o final de semana todo, ela voltou hoje ao longo do nosso dia. O meu celular estragou do nada, o que também não quer dizer grande coisa, mas me causou um certo transtorno. E agora, durante a nossa live, justamente, tivemos um probleminha antes da aula ali, um problema técnico com o nosso computador, e agora aconteceu essa queda. Mas eu vou voltar e eu vou explicar de novo esses slides, só para você se localizar. Apocalipse 19, 11 a 21, e que fala, então, da volta de Jesus, e esse cavaleiro aí de Apocalipse 19 é claramente Jesus Cristo, diferentemente daqueles 4 cavaleiros lá do capítulo que fala dos 6 selos. Esse é um cavaleiro que é fiel e verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. Ele tem olhos como chama de fogo. Nós vimos no capítulo 1, capítulo 2 também, que Cristo tem olhos como chama de fogo. Seu nome é a palavra de Deus. Nós sabemos pelo Evangelho de João que a palavra de Deus é um dos títulos de Jesus. E o texto diz que o manto desse cavaleiro é tingido de sangue. Esse manto tingido de sangue, ele não está tingido de sangue porque Jesus lutou contra os seus inimigos. Este sangue que tinge a sua roupa é o seu próprio sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Apocalipse 1:5 diz: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, Cristo, ele já venceu todos os seus inimigos por meio do seu sangue derramado na cruz, do seu sacrifício na cruz. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2 que Cristo expôs os principados e potestades à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz, por meio do seu sangue. Então, na cruz, Cristo pagou a nossa dívida, na cruz, Cristo sofreu o nosso castigo, Cristo venceu os nossos 3 grandes inimigos: o pecado, o diabo e a morte. Esse cavaleiro é o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é o cordeiro que foi morto. Então, ele só pode ser o leão da tribo de Judá que venceu, porque ele foi o cordeiro que foi morto. E a vitória da cruz é a vitória completa. Foi a vitória completa. Na cruz, Cristo feriu Satanás com uma ferida mortal, e Satanás está agora se debatendo, e ele tenta atingir o povo de Deus, ele tenta revidar, mas ele já está ferido com uma ferida mortal, e essa ferida foi realizada na cruz do Calvário. E agora
Jesus Cristo volta apenas para consumar o plano de Deus, destruir os seus inimigos e estabelecer novos céus e nova terra. Então não é da gente se espantar que coisas aconteçam quando a gente fala da vitória de Jesus Cristo na cruz. Foi esse texto que faltou? Muito bem, gente. Então agora nós vamos para o capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E nós vamos falar do milênio. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia lá, abra, por favor. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, esse é com certeza o texto mais debatido do Apocalipse, o texto mais polêmico do Apocalipse e o único texto da Bíblia que fala de um milênio, de um período de 1000 anos. E nós temos, pelo menos aí, classicamente, 3 escolas ou 3 linhas de interpretação: o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. E eu vou rapidamente falar sobre cada uma delas. Então, os cristãos, eles se dividem nessas 3 linhas de interpretação. Então, não se trata aqui de dizer que um está certo, todos os outros estão errados, ou quem crê de um jeito é cristão autêntico, quem crê de outro jeito é herege, nada disso. Os cristãos, eles se dividem nessas 3 linhas de interpretação. Então, o que ensina o pós-milenismo? Ensina que o mundo irá melhorar por causa da pregação do Evangelho e Cristo voltará para reinar por 1000 anos. Para nós, parece uma coisa estranha. O mundo irá melhorar, mas o pós-milenismo ele foi muito popular no final do século XIX. A impressão que se tinha naquela época era que o mundo estava melhorando, que as sociedades estavam sendo influenciadas pelos valores cristãos. Então, o pós-milenismo ele se tornou uma posição bastante simpática a quem vivia ali no final do século XIX. E esses dias aconteceu uma coisa muito interessante que apareceu para mim, o algoritmo me mandou, lá no YouTube, uma conferência pós-milenista. Uma igreja em São Paulo fez uma conferência pós-milenista. Eu fiquei tão curioso que eu resolvi assistir uma palestra. Como é que alguém pode ensinar que o mundo está melhorando, que o mundo vai melhorar? Aí eu escutei a palestra, aliás, uma ótima palestra,
E confesso para vocês que no fim da palestra eu continuei não sendo pós-milenista, mas eu fiquei muito impressionado com a humildade e com a sabedoria do preletor. Eu fiquei encantado com aquele homem. Infelizmente eu não guardei o nome dele, mas era um americano que veio que veio falar sobre pós-milenismo. Qual é a vantagem do pós-milenismo? Veja bem, uma interpretação literalista de Apocalipse 20, ou seja, você olhar Apocalipse 20 entendendo o milênio num sentido literal, que Cristo vai reinar por 1000 anos, literalmente, que Satanás vai ser preso. Primeiro Satanás vai ser preso, depois que ele for preso, vai ter o reinado de 1000 anos de Cristo, e depois nesse reinado aí, antes dele, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Essa interpretação mais literalista do texto, ela é vantajosa porque fica mais fácil de interpretar Apocalipse 20, de 1 a 6. Qual é o problema do pós-milenismo? É que o mundo não parece estar melhorando. O mundo parece estar cada vez pior. Os pós-milenistas, eles acreditam que apesar do mundo estar piorando, que a influência do evangelho, que a pregação do evangelho vai começar a saturar a sociedade com os valores de Deus e a sociedade vai começar a melhorar. E aí Cristo então volta só para dar o grande final, fazer o grande final. O outro problema do pós-milenismo é que o Apocalipse 20 ele é consistentemente simbólico em sua linguagem. Então, se nós lermos, né, todo o capítulo 20, aliás, o livro todo de Apocalipse, né, o capítulo 20 começa falando de o anjo que traz na mão uma chave do abismo, uma grande corrente, e ele prende um dragão, que é o diabo, etc. Tudo isso, para nós que estamos estudando o Apocalipse, tudo isso para nós é linguagem simbólica. Então, se o Apocalipse todo, particularmente capítulo 20, ele é consistentemente simbólico, por que então o milênio seria literal? Ok? O pré-milenismo, que é a posição, digamos assim, talvez mais popular, se não for a mais popular, ela está disputando hoje em dia com o amilenismo. O pré-milenismo diz que o mundo irá piorar até Cristo voltar e inaugurar o milênio. Qual que é a vantagem, ou as vantagens da interpretação pré-milenista? Primeiro, que, assim como no pós-milenismo, uma interpretação mais literal de Apocalipse 20 facilita a compreensão do texto, que é aquela história. Satanás é preso, Jesus volta, os mortos ressuscitam, Cristo reina literalmente por 1000 anos e assim por diante. Outra vantagem dessa posição é que, de fato, a percepção que nós temos é que o mundo está piorando. Qual que é o problema do pré-milenismo? O mesmo problema que eu acabei de explicar. Se todo o Apocalipse até agora, incluindo o capítulo 20, tem uma linguagem consistentemente simbólica, por que cargas d'água o milênio vai ser literal? E por último, a posição amilenista. O que ensina o amilenismo? Que o milênio é a era da igreja, o milênio compreende, é um número simbólico, não é literal, 1000 anos, mas é um número significativo que representa a era da igreja.
ou seja, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Qual que é a vantagem do amilenismo? Apocalipse 20 é consistentemente simbólico em sua linguagem, e o amilenismo interpreta o milênio simbolicamente. Essa é a grande vantagem. Qual que é o problema do amilenismo? É que Apocalipse 20 começa dizendo que Satanás foi preso, e lá no versículo 3, o anjo lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O problema do amilenismo é que o diabo não parece estar preso e não parece ter deixado de enganar as nações. E nós temos aí vários textos do Novo Testamento que falam dessa ação de Satanás, e nós testemunhamos, né, o engano no mundo, as mentiras, o pecado, tudo parece que é energizado, digamos assim, por Satanás. Então aqui nós temos esse quadro, e você pode então fazer a sua escolha agora ou ficar mais na dúvida ainda, né? No pós-milenismo, Cristo volta, Satanás é preso, Cristo reina por 1000 anos, Satanás é solto e é derrotado. No pré-milenismo, também. Então, assim fica tudo muito fácil, né? De entender cronologicamente os eventos. No amilenismo, o milênio é a era, como eu já falei, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A prisão de Satanás, dizem os amilenistas, significa uma limitação de seu poder. Satanás foi preso ou amarrado para que as nações sejam alcançadas pelo Evangelho. E tem aquele texto lá de Marcos, capítulo 3, que tem paralelo também em outros evangelhos, que eu acho até um texto interessante da gente ler. Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 27. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Então, os amilenistas dizem que Jesus, com a sua vinda, com o seu ministério, com o seu anúncio do reino de Deus, com a sua morte na cruz, que ele amarrou Satanás para que as nações possam ser salvas, para que as pessoas possam ser conquistadas para o Evangelho. Então, eu não estou aqui para bater o martelo em nenhuma dessas linhas teológicas, né? Você fica à vontade para escolher uma delas ou simpatizar mais com uma delas, ou para ficar mais confuso ainda, fique bem à vontade. Eu não vou dizer aqui a certa é essa ou aquela. Eu confesso que eu tenho uma quedinha pelo
amilenismo, já fui pré-milenista de carteirinha, tenho uma quedinha para o amilenismo. O amilenismo é basicamente a interpretação, por exemplo, dos reformadores da igreja, mas tem os seus problemas também, e aí cada um de nós vai ter que optar ou não por uma dessas interpretações. Mas, continuando então com o nosso texto, Apocalipse 20, versículo 1. Deus delega a um anjo anônimo o aprisionamento de Satanás. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Eu encontrei um comentário muito interessante dizendo que a diferença de poder de Deus, o poder de Deus, ele é tão infinitamente maior do que o de Satanás, que Deus delega a um anjo anônimo a prisão do diabo. Então nós cristãos não somos maniqueístas. O maniqueísmo foi uma doutrina que ensinava que o bem e o mal possuem o mesmo poder. E o nosso universo é uma luta entre o bem e o mal. Isso é o que ensina o maniqueísmo. Nós cristãos cremos que o bem tem infinitamente mais poder do que o mal. E o texto traz uma lista dos nomes de Satanás, que também é uma folha corrida, uma lista de crimes que justificam a sua prisão. O texto diz que ele é o dragão que persegue a igreja e dá autoridade à besta. Ele é a serpente que tentou Eva. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Diabolos, da onde vem a nossa palavra diabo, significa acusador, caluniador. Nós vimos isso quando estudamos o capítulo 12. E ele é Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico, Satã, significa o adversário, o opositor. E por todas essas coisas, ele então é preso aqui, pelos seus crimes. E nós temos um milênio em que João vê os cristãos mortos reinando com Cristo, com destaque para os mártires. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, segundo os amilenistas, esses cristãos mortos, aqui fala dos mártires, mas você pode considerar aqui todos os cristãos, não apenas os mártires, apesar dele dar destaque para os mártires, eles reinam com Cristo no céu durante a era da igreja. Esta é a visão amilenista. No pós e no pré-milenismo, eles reinam com Cristo na terra durante 1000 anos. Então, para os amilenistas, é um reinado no céu durante a era da igreja. Para os pós e pré-milenistas, será um reino com Cristo na terra durante 1000 anos. E só para constar aqui, esse texto que nós lemos, ele tem como pano de fundo Daniel capítulo 7, de 13 a 18. Então, de novo, apesar de João não fazer uma citação
Muito bem, o pessoal está entrando agora pela terceira vez na nossa aula dividida aí até agora em 3 partes, né? Mas como eu disse para vocês, eu acho que quando a gente começa a falar da cruz e começa a falar da vitória final de Cristo, coisas estranhas acontecem porque certos seres não têm muito interesse que essa mensagem seja proclamada. Então, voltando aqui, o pessoal que caiu aí a live, a gente perdeu aqui um slide, então eu vou rapidamente explicar de novo, né? Qual que é o propósito, então, desse versículo, desse texto aqui, Apocalipse 20, que fala, versículo 4, eu vou ler aqui, ó. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, por que o texto fala sobre isso? O propósito do texto é mostrar que aqueles nossos irmãos que permanecerem fiéis até a morte, eles estão seguros com Cristo. Lembrando que o Apocalipse foi escrito para encorajar cristãos perseguidos ou prestes a serem perseguidos, e uma das imagens que João usa é que mesmo aqueles que morreram por causa da sua fé, eles não morreram em vão, eles estão seguros com Cristo, na presença de Cristo e reinando com Cristo. Eles são os mesmos 144.000 de Apocalipse 7 e 14. Na visão milenista, essa ressurreição dos mártires, ela é simbólica, ela não é literal. No milenismo, essa ressurreição simbólica é o fato de que quando um cristão morre, particularmente quando ele morre por causa da sua fidelidade a Jesus, ele está imediatamente na presença de Deus, que isso seria simbolicamente como uma ressurreição. E na visão pós-milenista e pré-milenista, essa ressurreição é uma ressurreição literal, porque aí Cristo volta, os mortos ressuscitam, Cristo reina por 1000 anos literalmente, e esses que estão assentados no trono, eles reinam literalmente com Cristo aqui na terra. Muito bem. Vamos então para a parte final aqui da nossa aula, que é o juízo final. Apocalipse 20, de 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Então, como nós já vimos nas outras aulas, essa cena não é novidade para nós. Nós vimos que o Apocalipse, ele é cíclico, ele repete cenas anteriores. Então, esta cena ela é uma repetição de Apocalipse 19, 19 e 20, que nós acabamos de estudar, e também uma repetição de Apocalipse 11, 18 e 16, 17 a 21. E o que acontece aqui, como aconteceu no capítulo 19, simbolicamente, o diabo tenta reunir as nações para atacar o Messias.
essa imagem das nações se levantando para combater o Messias, ela tem como pano de fundo o Salmo 2. Nós não podemos ler o Salmo 2 agora por causa do nosso tempo, mas, por favor, leia depois em casa. O Salmo 2 descreve essa batalha, e esse texto se baseia nisso. E, novamente, como no capítulo 19, nós esperamos uma batalha, mas não há nenhuma batalha. Desce fogo do céu que devora as nações. Versículo 9: As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então, lembrando aquele episódio de Elias, em que Elias ora contra os profetas de Baal e desce fogo dos céus e consome tudo que há no altar, aqui desce fogo dos céus que devora as nações. E finalmente o diabo, ele se une à besta e ao falso profeta, e ele então é lançado no lago de fogo, ele é finalmente derrotado para nunca mais incomodar o povo de Deus. Então aqui nós temos a destruição dos inimigos de Deus. E finalmente temos o juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então João diz no versículo 11: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. E aquele que está assentado no trono é Jesus Cristo. Jesus é o juiz. E Jesus, como juiz, é algo ensinado por todo o Novo Testamento, Mateus capítulo 25, João 5, Atos capítulo 17. Nós vimos também Apocalipse capítulo 14, Jesus julgando a terra. E o julgamento por Cristo, ele será justo e perfeito. Um julgamento justo e perfeito. Os mortos serão julgados de acordo com o que tinham feito. No contexto de Apocalipse 20, esses mortos são aqueles que adoraram a besta e a sua imagem em contraste com os mártires. Então nós temos que ler esse texto dentro do contexto do livro do Apocalipse. Então é interessante nós lermos Apocalipse 14, de 9 a 11. Apocalipse 14, de 9 a 11. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então João está nos falando aqui
daqueles que escolheram adorar a besta. Quando diz que os mortos serão julgados de acordo com o que eles tinham feito, alguns de nós podem se perguntar: bom, mas então a salvação é pelas obras? Se eles são julgados por aquilo que eles fizeram? E o fato é que nós somos salvos ou nos perdemos pela fé ou por rejeitarmos a fé, e nós seremos julgados pelas nossas obras. A humanidade será julgada pelas suas obras. O que haviam feito revela que esses mortos rejeitaram a oferta de salvação, recusaram-se a adorar e a servir ao Cordeiro. E por vários textos do Apocalipse, nós encontramos isso. Estas pessoas, elas tiveram a oportunidade, elas foram convidadas a crer, a se arrepender, mas, por exemplo, Apocalipse 9, 20 e 21, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, o texto está falando aqui de pessoas que se recusaram a crer em Jesus Cristo, a terem os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, e eles escolheram o mal. Eles escolheram os ídolos. O Novo Testamento ensina que aqueles que pertencem a Cristo vivem como nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois vocês podem ler todos esses textos, a gente não tem tempo aqui para ler todos eles, mas o que eles nos ensinam é que aqueles que pertencem a Cristo têm as suas vidas transformadas. Aqueles que pertencem a Cristo vivem uma vida que demonstra a presença do Espírito Santo, que demonstra a fé salvadora. A nossa salvação não é pelas obras, é uma salvação pela graça, por meio da fé, mas essa salvação, ela produz boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. E finalmente, nós temos aqui a morte da morte. Versículo 14 diz: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então a própria morte vai morrer. Como diz lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, a besta, o falso profeta, o sistema maligno, o sistema que promove a mentira, a corrupção, a injustiça, serão lançados no lago de fogo, o diabo será lançado no lago de fogo, a morte será lançada no lago de fogo. A morte, o Hades. O Hades é o lugar dos mortos, na mitologia grega. Agora, todos os inimigos de Deus foram vencidos. Todos os inimigos de Deus foram vencidos para sempre. E a partir de agora, com a eliminação do mal, os novos céus e a nova terra podem ter lugar.
E nós vamos estudar na semana que vem Apocalipse 21 e 22, que falam dos novos céus e da nova terra. Para concluirmos, rapidamente, algumas aplicações para nós. A primeira delas é que o mundo não terminará em pizza. Deus não é brasileiro, graças a Deus, e o mundo não terminará numa grande pizza. No final, todas as contas serão acertadas. E é por isso que o cristão, Romanos capítulo 12, final de Romanos capítulo 12, por isso que nós não precisamos nos vingar. Nós podemos responder ao mal com o bem. Nós não precisamos nos tornar como as pessoas são. Nós não precisamos praticar injustiça porque há injustiça. Nós não precisamos ser corruptos porque há corrupção. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, agir com violência porque há violência, porque no final tudo será acertado. Todas as contas. E aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creram no Evangelho e se submeteram a Cristo, são justificados e não entram em julgamento. Então, a palavra de Deus diz que, por meio da fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A justificação significa que no dia do julgamento, Deus dirá de nós, os que cremos em Cristo, Deus dirá de nós: este meu filho está justificado. Ele não será condenado. E a doutrina da justificação nada mais é do que nós sabermos, por antecedência, o nosso veredito. Então tem muita gente que fica preocupada, né? Será que eu vou ser salvo? Será que eu já fiz o suficiente para ser salvo? Não somos nós que conquistamos a nossa salvação. A nossa salvação foi conquistada para nós na cruz. Jesus, ele já pagou tudo na cruz. Por isso que ele disse: está consumado. Nós recebemos a salvação pela fé. E aí nós podemos hoje chegar nas nossas casas, nós que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir bem gostoso, dizendo assim: eu já sei o veredito, eu já sei o que vai ser falado nesse dia aqui. Quando Deus falar de mim, Ele vai dizer: justificado. Não pelos nossos méritos, não porque fomos bons cristãos, não porque fomos religiosos, mas porque cremos que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Quem crê no Evangelho não entra em julgamento, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. A ideia de um Deus cruel que manda as pessoas para o inferno é falsa. Aqueles que serão lançados no lago de fogo não estão dispostos a abandonar os seus falsos deuses para se submeter ao Deus verdadeiro. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus respeita o desejo do pecador de não querer nada com Deus. É isso que acontece. Deus não força ninguém a receber o Evangelho. Então, não haverá injustiça no juízo final. Tem um texto de Gênesis capítulo 18, que eu quero ler com vocês. A gente vai avançar um pouquinho aqui no nosso horário normal, mas antes das 10 horas a gente termina.
Gênesis capítulo 18. Interessante para a gente entender o final de Apocalipse, a gente tem que ir para o começo da Bíblia, né? Mas é assim que as coisas funcionam. Gênesis 18, 22 a 33. Quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Mas eu quero que a gente olhe para o versículo 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. E aí a grande pergunta de Abraão, a pergunta retórica: Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E aí eu pergunto para nós, diante dessa cena terrível de Apocalipse 20, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E a resposta que nós podemos dar com convicção é que ele será completamente justo, o seu juízo será completamente perfeito. Então, apesar da cena terrível que temos diante de nós podemos colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele não cometerá injustiça. Para concluir, precisamos ser humildes ao interpretarmos Apocalipse 20. O texto não descreve a realidade, mas símbolos que descrevem a realidade. Portanto, nós não devemos ser dogmáticos nem intolerantes. E aqui eu não falo só do milênio, eu falo de tudo que está ali no Apocalipse, em Apocalipse 20. Nós precisamos reconhecer que o nosso conhecimento é limitado e que nós devemos confiar que Deus fará tudo perfeito no final. Então, eu creio que um dos propósitos para Deus deixar uns textos bem difíceis assim na Bíblia é para que a gente aprenda a humildade, para que a gente entenda que, olha, tem muita coisa aqui que eu não compreendo, mas eu posso confiar em Deus. E é oportuno, né, para que nós que estamos tendo essa aula, que nós façamos uma reflexão também. Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo,
eu já me apropriei da salvação que Cristo me oferece. Estou disposto a abandonar os meus ídolos para crer no Evangelho, para me tornar parte dessa noiva do Cordeiro. Eu já fiz isso. Eu posso dizer com convicção que no dia do juízo, Deus vai me declarar justificado. E se alguém não fez isso, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu compromisso com Cristo. Ainda há tempo de fazer parte dessa noiva do Cordeiro, de fazer parte do povo de Deus. Gente, fim da nossa penúltima aula, mas eu só vou perguntar se alguém tem alguma pergunta para a gente terminar aqui. Sei que vocês estão cansados, mas pelo menos uma pergunta aí para a gente responder. Fale. Então, na visão pré-milenista, o milênio será depois da tribulação. Na interpretação pré-milenista tem a tribulação, aí Cristo volta e inaugura o milênio. Na visão amilenista, a era da igreja é a tribulação. Deu para entender? Todos os mortos em Cristo, se eles participarão do milênio, na visão, de novo, né? Na visão amilenista, eu imagino que a pessoa que fez a pergunta seja mais pré-milenista, né? Mas na visão amilenista, eles participam do milênio reinando com Cristo no céu. Na visão pré-milenista, os mortos em Cristo participam do milênio, ressuscitando literalmente e reinando com Cristo na terra durante 1000 anos. Essa visão pré. Ok? Ufa! Então, Zé. O Zé está perguntando se quando o povo desce do céu com Cristo, se isso poderia significar o Pentecostes. O fogo. O fogo. Agora eu entendi direito. Na verdade, não. Na verdade, é uma coisa diferente. Ali, esse fogo seria o juízo de Deus em destruir os seus inimigos, ali representados pelas nações. Ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa penúltima aula. Até semana que vem. Vamos só encerrar com uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui. E apesar de todos os problemas técnicos que tivemos e toda a oposição espiritual que enfrentamos, Senhor, que a Tua palavra possa permanecer no nosso coração e que a vitória de Jesus Cristo na cruz e a vitória de Jesus Cristo na sua segunda vinda possa nos inspirar, possa nos comover, possa nos tocar profundamente e nos levar à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, único e suficiente Salvador, possa nos levar à fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e que nós possamos viver a nossa vida como essa noiva que se veste com esse linho fino que representa os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, que nós possamos viver uma vida que te agrada, uma vida como nova criação de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós encerramos então
a nossa aula. Muito obrigado. Desculpem o horário, tivemos aí os nossos problemas, mas, enfim, acho que Deus nos deu a vitória. E próxima semana, próxima segunda-feira, temos então a nossa última aula do curso, Apocalipse 21 e 22. Um bom descanso e uma boa semana.